Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Alguém me encontrou ontem lá no aeroporto, eu estava em São Paulo, e disse assim: pastor, amanhã você vai pregar o que para os pais? Eu digo: qual é o próximo versículo do Sermão da Montanha? Nós estamos nessa saga de conhecer a vontade de Deus através desse sermão. E eu fiz um cálculo hoje, nós temos quase 22 horas já de ministração em cima desse sermão. Então, nós estamos nos últimos versículos, e semelhantemente ao que Jesus disse nos últimos 2 domingos, ele também fala nesse domingo agora aqui. Ele nos coloca diante de uma decisão. O sermão está acabando. E o Senhor nos fala dessa seguinte maneira, olha só, versículo 24 do capítulo 7. Portanto, ou seja, depois de tudo que eu disse, eu coloco vocês agora para vocês tomarem uma decisão. Portanto, que tipo de pessoas vocês são? Portanto, nós temos um caminho largo e um caminho estreito. Portanto, nós temos uma árvore que dá fruto bom e outra árvore que dá fruto ruim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Repito mais uma vez, a semelhança dos 2 caminhos, Jesus informa que existe somente 2 fundamentos para nós construirmos a nossa casa. Não é escolher entre uma rocha ou outra rocha. A questão aqui é se escolhemos construir a nossa casa na rocha ou fora dela. E Jesus deixa claro que construir a casa na rocha é ouvir e praticar. Ouvir e praticar deveriam ser coisas indissociáveis. Mas Jesus, conhecendo o nosso coração, fez questão de deixar bem claro no seu sermão que tem uma parte muito quebrada dentro do ser humano. Tem uma parte dentro de nós que precisa de um conserto urgente. É a parte que se torna comum na experiência humana. Qual parte? Ouvir a verdade e não colocá-la em prática. Jesus disse que tem uma casa na rocha e que tem uma casa na areia. Isso é uma ilustração, uma parábola. Casa aqui é a nossa vida. Casa aqui é a sua família. Casa aqui é o nosso coração. Precisamos saber edificar a nossa vida, considerando principalmente o futuro que nós devemos ou queremos ter. Fale para a pessoa que está do seu lado: viver é construir. Se você está vivendo, você está construindo. Viver é edificar. A cada busca que fazemos, as escolhas, os pensamentos, palavras que pronunciamos, ações, reações, tudo isso que faz parte da nossa vida, são tijolos que vão dando forma à nossa vida. E aqui é digno de nota que não há 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 tipos de construtores. Só existem 2. Só existem 2 tipos de construtores: um sábio e um tolo, um prudente e o insensato. Um vai estar com a casa na rocha, o outro vai estar com a casa na areia. Um ouve e pratica, o outro ouve e não pratica. Presta atenção aqui, as palavras de Jesus não são sobre quem ouve e quem não ouve. É sobre quem ouve e não praticou. Sobre quem ouve e quem obedeceu. Sobre quem ouve e fez pouco caso das palavras do Cristo.
Nós estamos falando aqui de uma piedade prática. Se você não pratica aquilo que Jesus falou, é porque de alguma maneira você não guardou. E se você não guardou o que Jesus falou, é porque o que Jesus falou não está dentro de você. Quantos me entendem? Então, existe um lugar certo e firme para aqueles que guardam a palavra do Cristo e obedecem. E existe um lugar errado e instável para aqueles que ouvem e não praticam. Quando você estuda esse texto, a maioria dos teólogos diz que essa palavra insensato é uma palavra muito dura. Porque insensato é o tolo, é o louco. Mas pensa comigo bem aqui. Imagine agora uma pessoa que diz o seguinte: eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que isso aqui não é um livro qualquer. Eu acredito que isso aqui foi sopro do Espírito Santo, que homens vieram a escrever a vontade de Deus na terra. Eu acredito que esse livro é alienígena. Ele veio do céu. Ele não é um homem que nasceu, que acordou um dia com boas ideias e escreveu. Isso aqui foi inspiração divina. Imagina um homem que crê nisso, que isso aqui é verdade absoluta. Imagina um homem que crê que isso aqui é verdade absoluta, e que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele é o Deus encarnado, que Ele nasceu da Virgem, que Ele é o Filho do Criador do Universo, que Ele é o Filho do único Deus verdadeiro, que Ele é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que não existe outro nome acima do nome dEle. Imagina que alguém que crê que a palavra de Deus é verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e não pratica nem as palavras do Cristo, e nenhuma palavra da palavra de Deus. Que nome você daria para essa pessoa? Eu acho que Jesus escolheu até um nome brando. Ele é insensato. Porque ele diz acreditar, mas rejeita colocar em prática na sua vida. No final, ele ouve, crê que é verdade, mas a verdade que encontrou, não pratica. Jesus diz que esse homem é um homem que constrói a sua casa na areia. E esses homens, eles são semelhantes. Eles constroem casa, eles terminam a casa é parecida. Mas a Bíblia diz que um é insensato. Ele construiu a sua casa rápido demais. Ele não teve trabalho na sua fundação. Ele foi econômico no que fez. E a Bíblia diz que a chuva, a tempestade, o vento, a inundação veio contra essa casa. E a palavra de Jesus, ela é dura e solene. Foi grande a sua queda. Percebe o que Jesus está alertando? Jesus está alertando que uma vida insensata, uma vida que ouve o que ele diz e não pratica, é uma vida instável, uma vida superficial, uma vida na areia. E qualquer golpe da tempestade vai derrubá-la. Mas Jesus diz que tem o prudente. O prudente, ele é mais paciente. Ele analisou mais a fundação. Ele não construiu de qualquer jeito. Uma das primeiras coisas que nós fizemos no nosso terreno antes de comprá-lo foi analisar o solo. É analisar o que está lá embaixo que ninguém está vendo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É analisar se sustenta o que vai construir. É analisar se vale a pena colocar o nosso esforço naquele lugar. Esse homem prudente, ele não é apressado. Ele cavou fundo. Ele preparou. Ele observou. Ele analisou. E colocou a sua casa sobre a rocha. Ele não foi apressado quando foi às Escrituras. Ele teve paciência. Ele gastou tempo com Deus. Ele não fez uma leitura rápida. Ele não é uma pessoa que simplesmente a palavra entrou no ouvido e saiu no outro. Não, ele aplicou essa palavra em seu coração. E o interessante é que Jesus aqui, ele deixa claro que a culpa nunca é da casa. Quando uma casa cai, você não pode culpar a casa. Quando a casa cai, a culpa é de quem? É do construtor.
Então deixa eu ser mais claro. A culpa não é da igreja, do seu líder de célula, do excesso de trabalho, da vida corrida. A culpa não é porque você é novo, porque você é velho, não. A culpa é porque é imprudente. Não é sábio. A culpa é porque ouviu e não praticou. Agora você já percebeu que há mais pessoas insensatas do que prudentes? Assim como tem mais pessoas no caminho largo do que no caminho estreito, há mais pessoas insensatas do que pessoas prudentes. Um homem prudente, ele contraria a mentalidade dos nossos dias. Um homem prudente, ele anda na contramão. Porque o mundo aplaude quem faz mais rápido e mais barato. Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, a gente procura alguém que faça mais rápido e mais barato. Gente, isso funciona em muitas áreas. Isso funciona nas áreas dos negócios. Isso funciona em muitas áreas da nossa vida. Mas nunca, ouça o que eu vou lhe dizer, nunca na vida cristã. Nunca, nada na vida cristã é mais rápido ou mais barato. A vida cristã, ela desafia o senso comum. Para nós termos alicerces profundos em Deus, vai dar trabalho. Nunca alguém é profundo, constrói uma casa na rocha, se viver uma vida confortável. Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? O comodismo sempre vai te deixar na areia. E é desastroso alguém pensar que uma edificação de uma vida com Deus é fácil. Que vai ser um passeio pelas praias de areias desse mundo. Não vai ser. Não vai ser fácil. Olha, se você não se esforça. Porque assim, a salvação, meus irmãos, ela é o dom gratuito de Deus. É uma bênção. É uma graça. É Deus que te dá. Uma obra exclusivamente de Deus, não tem nada a ver com você. Agora, conhecer a Deus é um chamado ao relacionamento. É um chamado à renúncia, é o que nós chamamos de discipulado. E Jesus aqui, Ele está te avisando que se você é daqueles que não caminha para uma vida mais profunda, você tem que se preparar. Por quê? Você já percebeu que vida e tempestades caminham lado a lado? Alguém já percebeu isso? Você já percebeu que a nossa vida nunca está isenta de tempestades? Quem está vivo, a tempestade chega. Você já percebeu que não existe nenhum lugar debaixo desse sol que podemos andar sem tensões, problemas, sem traumas? A Bíblia nos alerta disso. Aliás, deixa eu te dar uma sugestão pastoral. Nunca termine um ano sem ler o livro de Jó, de Eclesiastes, de Provérbios e de Apocalipse. Ele vai te dar uma nivelada no seu entendimento de vida. Por exemplo, Jó capítulo 14, versículo 1 diz que o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muita dificuldade. Versículo bom aí, sabe? Nota aí. Diferente de caixinha de promessa, né, irmão? Diferente. Isso é vida densa. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Ninguém jamais passará por essa vida sem turbulência. Então, se a gente não vai passar nessa vida sem turbulência, se a gente vai passar nessa vida se a gente não vai conseguir ficar ileso, o que a gente tem que aprender? Tem que aprender a resistir, tem que estar na rocha. Se nessa vida vai ter tempestade, a gente precisa estar certo que estamos construindo uma casa na rocha. E para isso não pode ter ouvidos descuidados e mente esquecida. Precisa ter vida pronta a obedecer. Jesus aqui, ele está condenando o compromisso intelectual do cristão. Eu acho isso muito bom. Mas não aplica. Sabe, conhecer intelectualmente a vontade de Jesus não vai funcionar na tempestade. Porque a vida é pancadaria para todo lado. Olha, o texto diz que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Turbulência por cima, no meio e por baixo.
Mas Jesus, Ele está insistindo com a gente. Olha, eu acabei de pregar o sermão mais importante da história da humanidade. E eu estou terminando esse sermão dizendo que tem duas árvores. Uma que dá frutos bons e a outra que dá frutos ruins. Eu estou dizendo, no final do meu sermão, que só tem dois caminhos. Um largo e um estreito, um que leva à vida e outro à perdição. Não tem alternativa. E eu estou dizendo agora que tem duas casas. E dois tipos de pessoas. Uma que vai cair e a outra que vai permanecer em pé. Um que é prudente e o outro que é insensato. Pastor, eu não aguento, todo domingo é esse negócio, imprensando a gente tem que tomar uma decisão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a vida é cheia de decisão. Imagina tua casa no meio da tempestade, o rio está subindo, alguém está observando lá de fora que ela pode cair a qualquer momento. Como é que ele te chamaria de madrugada? Você, por favor, que está dormindo numa casa que está prestes a cair, você poderia levantar, trocar sua roupa, pentear o seu cabelo e sair? Não é não, irmão, a gente entra batendo os pés, quebrando a porta, dizendo, sai agora, senão você morre. Deixa eu te falar, é o que Jesus Cristo está falando com você. Por 3 vezes Ele está alertando no final do Sermão da Montanha. Se você não praticar o que você ouviu, não adiantou nada. Literalmente é como se não tivesse ouvido. Então só vou te dar uma dica. Jesus já avisou. Mas eu não estou aqui para dizer quem é crente, quem não é, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem está na rocha, quem está na areia. Não, eu não estou aqui para isso não. Eu estou aqui para dizer que tem uma distinção entre os que ouvem e obedecem, e entre os que ouvem e não obedecem. Entre uns que estarão com tua vida segura, e outros que vão cair a qualquer momento. Um é ouvinte da palavra de Deus de final de semana, outro é praticante diário do que Cristo ensinou. Não dá para diferenciar rapidamente não. Porque a gente só sabe quando a tempestade chega. Tem gente tão superficial que qualquer coisa abala ela. Eu me lembro, na época, há um tempo atrás aí, saiu um vídeo de um satanista dizendo que estava orando para o diabo fazer o diabo no mundo. Né? Aí mandaram o vídeo para mim. Aí todo mundo ficou desesperado. Pastor, você está vendo? O diabo. Eu digo, irmão, agora que você descobriu. Agora você descobriu que ele está doido para fechar as igrejas. Agora você descobriu que ele está... Aí outra coisa. Agora que você descobriu que ele está atrás de ti. Irmão, pelo amor de Deus, deixa eu acabar lá e invocar o diabo. Sabe, as pessoas eu não sei. Sinceramente eu fico pensando às vezes assim, né? Há um tempo atrás, agora eu posso falar que vocês não vão lembrar. A gente trouxe um pregador aqui na igreja. Sabe? E aí ele começou a pregar. Deus não é Deus dos vales, Deus é o Deus da montanha. Se você nunca teve uma segunda-feira abençoada, amanhã vai ser, a terça também, a quarta, na quinta, estava todo mundo levantando a noite. Aí eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus, 5 anos, nada, esse povo não entendeu. Gente, a gente não aplaude qualquer coisa que está sendo falada por aí, não. Sabe, gente superficial que não analisa o que está sendo falado por aí. É gente que está na areia, que não tem fundamento, que fica ouvindo tudo e acreditando em tudo que aparece por aí. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? A palavra de Deus em Efésios 4,14 diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, sendo jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. A gente precisa ser profundo, tem muita gente em crise de fé porque é espiritualmente fundamentada na areia. Tem gente que está aplaudindo qualquer coisa. A gente não aplaude a teologia da prosperidade, meus irmãos. Deus não é assim, Deus não prega isso, Deus não ensina isso, Jesus não fala isso. Deposita 10, que Deus vai te dar 20. Esquece banco, meu irmão, faz da igreja seu lucro, se fosse verdade. A pessoa, se todo domingo você depositasse 10 e no outro você sacasse 20, e depois você sacava 20, 40, faz o cálculo aí, em um ano você estava bilionário. Será que não vai entender que isso é mentira?
Sabe, a gente não aplaude essa teologia. A gente não aplaude essa teologia de que Deus vai fazer todo mundo se dar bem em todas as áreas, crescer, que você não vai ter problema. A gente não aplaude essa teologia que Deus faz tudo que você quer. A gente não aplaude a teologia do legalismo religioso, que você consegue ganhar Deus com as suas obras. Nós aplaudimos Cristo, o que Ele diz. Mas uma pessoa com uma vida espiritual rasa na areia, ela costuma ficar decepcionada com Deus. Porque ela consegue sorrir no milagre, mas não consegue adorar no meio da tribulação. Sabe, eu estava analisando Jesus no Getsemane. Quando ele percebeu que a ira de Deus viria sobre ele, ele disse: passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Tem hora, irmão, que não vai ter um milagre. Tem hora que vai ter só uma cruz. E deixa eu te falar uma coisa, precisa ser fundamentado na rocha para sorrir no milagre e não se escandalizar quando chegar a hora de você ir para a cruz. Eu não estou falando para você se salvar, não. Eu estou falando que vai ser a hora que você vai ser chamado a uma responsabilidade de suportar a vontade de Deus para a sua vida. Haverá momentos que Deus fará milagres, mas haverá momentos que Ele nos colocará frente a frente com a cruz que a gente precisa carregar. Cuidado para você não se decepcionar com Deus, por causa da sua ignorância em saber quem Ele é e saber como Ele age. Há 3 dias atrás um avião caiu, tá certo? Meu cálculo aí foi 3 dias atrás. 64 pessoas, não foram? 60 e alguma coisa, né? Você percebeu que 10 chegaram atrasadas? E não embarcaram? Quem soube dessa notícia? Quem Deus ama mais? Os que entraram ou os que ficaram? Pois é. Tem famílias agora que estão dando graças a Deus por ter atrasado o voo. E tem famílias agora que estão em luto. Cuidado para você não se decepcionar com Deus. Vida profunda sabe que a gente não entende Deus, que a gente se submete a Ele. Deixa eu te falar uma coisa sobre Deus. Eu tenho certeza de uma coisa sobre Deus. 101% de certeza. Eu não consigo entendê-lo. E como Deus é Deus, o que a criatura faz diante de Deus, irmãos? Só se ajoelha. Só se ajoelha. E Jesus aqui, Ele está montando no imaginário dos seus ouvintes 2 figuras. Uma casa na rocha e uma casa na areia. Mas você precisa entender algo aqui. Não são casas em terrenos diferentes. Não é uma casa na areia da praia aqui e uma casa na rocha no alto da montanha. Não é isso. Não é uma casa que foi construída na areia e outra casa que foi construída na rocha. Ambas foram construídas no mesmo lugar. E como é que eu sei disso? Porque o próprio Jesus explica em Lucas 6:46. Ele diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Deixa eu te falar, não são casas em lugares diferentes. É que um construtor foi lá na areia e foi cavando na areia. E foi cavando, gastando tempo, sendo persistente, sendo disciplinado, perseverante, esperançoso, até que encontrou a rocha. E na hora que ele encontrou a rocha, ele construiu. Aí vem o outro, no mesmo lugar na areia. Eu não vou ter esse trabalho todo, não. E construiu a sua casa rapidamente. Não são 2 casas em outro lugar, em lugares diferentes. São 2 casas no mesmo lugar. Agora Jesus diz que quando veio a inundação e a torrente deu contra aquela casa que o construtor teve trabalho de alicerá-la, de ouvir e de praticar, a inundação não conseguiu abalar, porque o propósito da inundação é abalar. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, no momento, nem resistiu,
aquela casa caiu e a sua destruição foi completa. Ambos ouvintes da mesma palavra, ambos ouviram Jesus, ambos ouviram o que deveriam fazer, ambos estavam no mesmo lugar, ambos estavam na mesma condição, sem privilégio, sem distinção, mas com uma diferença imensa. Um ouviu e praticou, o outro ouviu e deixou de praticar. Um cavou, um edificou a sua casa, um enfrentou o trabalho de chegar à rocha, um aceitou o ônus da obediência. Quantos estão me entendendo? Diga amém, irmãos. Obedecer dói. Só que o outro simplesmente escorou sua vida na superfície do chão. Veja que superficialmente eles são muito parecidos. Ambos constroem casas, ambos no mesmo lugar, ambos passam pela mesma prova. Mas como é imensa a diferença de resistência. Ambos são membros da mesma igreja, ouvem o mesmo pastor, vão no mesmo culto, mas possuem níveis espirituais completamente diferentes, vidas espirituais completamente diferentes. Um vive uma vida de poder, outros nada conhecem sobre o sobrenatural de Deus. Uns caminham sobre revelação e discernimento, outros apenas pelas suas próprias opiniões. Sabe o que eu acho mais interessante desse texto? É que a tempestade veio para o prudente e para o imprudente. O que significa isso? Que seguir Jesus sinceramente, verdadeiramente, não impede de sermos provados. Alguém aqui, meus irmãos? Aí vai embora a teologia da prosperidade, vai todas as outras. Só existe a teologia da cruz. Ou seja, você está obediente, você está fazendo tudo que Deus manda, você está renunciando, você está obedecendo, não, você está daquele jeito. A tempestade chega para você. Sabe por quê? Porque a obediência não é escudo contra a provação. Nada impede de sofrermos pelas tempestades dessa vida. Pastor, então qual é o benefício então? Se chega para o tolo e chega para o sábio, chega para o insensato e chega para o prudente a luta, qual é a diferença? A diferença é imensa. Há uma diferença imensa entre você entrar na tempestade sozinho e entrar na tempestade com Cristo. Há uma diferença de você enfrentar, como agora nós estamos falando de 62 pessoas, enfrentar um luto com Cristo e enfrentar um luto sem Cristo. Há uma grande diferença de você enfrentar uma perda com Cristo e outra perda sem Cristo. E aqui você precisa responder seriamente sobre a sua vida. Eu tenho só aparência ou eu vivo a essência do cristianismo? Eu tenho só cara de crente, fachada, ou eu tenho fundamento, tenho verdade? Eu não vou dizer isso para você. Eu não vou distinguir, mas deixa eu te falar quem vai distinguir. A tempestade. A tempestade te diz. A tempestade nomeia quem é prudente e quem é insensato. Porque a casa cai. A do outro permanece de pé. E aqui não custa desenhar, não custa falar o óbvio. Não é conhecimento bíblico. É prática cristã. Não é se você sabe coisas bonitas e belas sobre a igreja, Deus, Jesus, sobre a Bíblia. É se o senhorio de Jesus está sobre a sua vida. Se o senhorio de Jesus é verdade sobre a sua vida. Se o governo de Deus está sobre a sua vida. Por que a gente fica surpreso com a queda de algumas pessoas? Eles pareciam tão bem. Eram pessoas que pregavam a palavra, que tocavam no ministério de louvor, porque lá em Massai, capítulo 2, versículo 3, diz que quem vê cara, não vê coração. Está na Bíblia. Quem vê cara, não vê coração, irmão. Que o externo não representa a condição do nosso interior. Que fachada é muito diferente de fundamento. Que tem gente que a gente só vê a superfície, a aparência, aquilo que os olhos enxergam rapidamente, mas a gente não tem acesso à profundidade da vida dessas pessoas. E a gente fica surpreso às vezes com a imensa queda que elas têm. Não tenha dúvida, somos uma sociedade com quilômetros de comprimento e centímetros de profundidade. Somos sim. Somos uma sociedade que corre rápido, mas derrapa.
Somos uma sociedade que não tem estabilidade. Somos uma sociedade que sabe muito sobre o que pouco importa. Somos uma sociedade que sabe pouco sobre muita coisa. Não é profunda, é rasa. E não é diferente com a palavra de Deus. Por que tem pessoas mais rasas do que profundas, mais insensatas, tolas do que prudentes? Porque ninguém dá valor ao que está escondido, irmão. A gente só dá valor ao externo, o que tem aparência. Já viu? Eu estou estudando sobre calistenia, não é isso? Dá para perceber a mudança? Calistenia é fazer exercício com o próprio corpo, com o peso do corpo. Eu estou estudando sobre uma vida sem açúcar. Eu estou estudando sobre comer bem. Não está adiantando nada. Sabe por quê? Porque enquanto não sair da cabeça para as mãos, não adianta nada. Você pode ser um intelectual numa área, se você não pratica, você não tem experiência nela. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe por que tem mais gente imprudente do que prudente, tola do que sábia? É porque alicerces não dão ibope, não é visível. Gostamos de gastar tempo e dinheiro no que todo mundo vê. A gente valoriza pouco os fundamentos. A gente gosta mesmo é das fachadas. Mas Ricardo, fachada faz parte da casa, claro, irmão. Jesus não condena uma casa linda, ele só diz que beleza não aguenta a tempestade. Aliás, a gente precisa até entender a ordem das coisas. Ninguém começa construindo pela vidraça da casa. Vamos botar uns vidros bem bonitos aqui. Não, a gente começa pelo fundamento. Olha, eu fiquei abismado com o preço do fundamento da nossa construção. A gente ia fazer uma campanha só para enterrar toda a campanha no fundamento. Aí o povo diz, cadê? Eu digo, calma, está escondido. Está nas profundezas da fundação. Mas pastor, já gastou tanto. Calma, irmão, primeiro cresce para baixo. Quando a gente veio para esse prédio aqui, eu cheguei para o engenheiro, tira essas 5 colunas que tem aí atrás. Ele diz, eu tiro, mas eu saio antes. Como é que é, senhor? Ele disse, porque é o que sustenta esse prédio. Eu digo, moço, mas não fica bom uma igreja sem coluna. Ele disse, você quer uma igreja com teto ou sem teto? Porque é impossível esse prédio ficar sem essas 5 colunas aqui, com a estrutura que ele tem. Teria que fundamentá-lo totalmente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu falei para ele assim, a gente vai botar umas caixas de som aqui, uns bereguedelo aqui, a gente vai botar um telão aqui. Ele diz, não suporta. Eu digo, como é que você tem que fazer? Pois a gente vai chumbar um monte de ferro aí. A gente vai criar fundação para suportar todo esse peso. Foi o que ele fez aqui primeiro. Mas tem gente que não está preocupado com isso. Está preocupado só com o externo. Tem gente que contrata o pintor e o gesseiro para tentar fazer de uma casa destruída com cara de nova. Já viu, gente? Gente, sabe, tem gente que em vez de tentar ser saudável, dá uma melhorada artificial. A aparência não suporta nem choro, já viu? Eu tô chegando em terreno perigoso, né? Chorou, foi pro espaço, tudo. É por isso que umas ficam, né? Vai que desce a lágrima e aí acaba com tudo que projetou. Você está entendendo? Eu não vou desenhar mais esse negócio, ficou perigoso. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi a duras custas. A verdade é mais barata ao longo do tempo. A verdade é mais barata a longo prazo. Se é para construir,
Vamos construir de verdade. Se é para viver para Jesus, é para viver de verdade. Se é para parar e ouvir Cristo, ouçamos e pratiquemos de verdade. Você sabia que a Bíblia é um livro muito perigoso de se ler? Pensa num livro perigoso. Pastor, então eu vou continuar sem ler. Irmão, não conhecer a Bíblia é um prejuízo incalculável, porque ela é o meio mais seguro e puro de você conhecer a Deus. E também não conhecer a Bíblia não vai te safar, porque Jesus, ele não vai te inocentar por ignorância. Agora, pensa no perigo que é você conhecer a Bíblia e não obedecer. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, conhece a verdade e não obedece, é uma declaração pública de que você não quer aplicar o que Jesus disse sobre sua vida. Vou repetir. A partir do momento em que você conhece a palavra de Deus, sabe que ela é verdade e não pratica, é uma declaração pública de que você não concorda com o que Deus está falando para a sua vida. E você sabe qual é o resultado disso? A casa vai cair. Mas por que tem gente mais imprudente do que sábia? Por quê, meus irmãos? Uma vida profunda dá trabalho. Viver Mateus 6,6 dá trabalho. Ter tempo com Deus, meditar em sua palavra, dá trabalho. Cavar até que desse livro saia água, dá trabalho. Ou você acha que 2 horas no universo de uma semana é o suficiente? Ninguém cria alicerce automaticamente. Nossa, ontem eu conhecia Deus, não conhecia Deus, hoje eu conheço. Não, você teve uma experiência com Deus. Uma experiência, Deus lhe dá. Intimidade você busca. Ninguém diz assim, nossa, sem querer eu cresci em Deus. Não existe isso, irmão. Sai do jardim de infância espiritual. Tem gente que está 10 anos na igreja repetindo a primeira série. Porque ouvir não é suficiente. Você só sabe quando faz. Sabe, eu vejo muita gente sensibilizada na igreja. De verdade, sensível. Chora no culto, chora na adoração. Chora com fundo musical, chora quando o pastor prega, chora de todo jeito. Mas sensibilidade não vai mudar a tua vida. Mas eles são muito sensíveis, mas não querem pagar o preço da escavação. Não querem obedecer. Não querem renunciar às suas vontades. Deixa eu te falar. Esse tipo de pessoa é insensata, é tola. Porque ela quer o impossível. Viver a sua vontade. Acessando a profundidade de Deus. Não funciona. Só tem um jeito de você acessar o profundo de Deus. É renunciando a você mesmo. Não tem nem como você entrar na porta estreita e andar o caminho estreito, se você não deixar a tua bagagem de vontade do lado de fora. Por exemplo, agora aqui, mesmo neste lugar, existem aqueles que sabem que precisam de um Salvador, mas evitam decisões profundas. São pessoas que vivem em grande período. Agora aqui mesmo, tem salvos que estão com a sua vida em pecado, estão com áreas na sua vida que não estão vivendo a justiça de Deus, a santidade de Deus, e você sabe, mas resiste à mudança. Sabe por quê? Porque ouvir e praticar arranca pedaço do nosso ser. Obedecer dói. Sabe, e é todo mundo muito parecido, com a única diferença, o fundamento. Um vai permanecer em pé e o outro vai cair. Eles conversam a mesma coisa, viu? Tem gente que tem habilidade de falar sobre as coisas de Deus, mas ele não tem a sabedoria, porque sabedoria é saber viver. Quantos me entendem? Diga amém. Olha, se Jesus viesse aqui
por exemplo, imagine, faça só um exercício hipotético comigo aqui agora. Imagine que Jesus mande um WhatsApp para você. Oi, aqui é o Cristo, o Messias, o ressuscitado. Vou passar 6 meses na sua casa. Chego em 48 horas. E aí, imagina como é que seria? Porque Jesus não quer saber se você sabe, te perguntando. Como é que Jesus sabe que a gente é sábio? Pelo jeito que a gente viveu. Imagina Jesus falando que vai chegar aí na sua casa em 48 horas. Gente, eu fico imaginando a loucura que ia ser. E era a gente pintando o quarto de Jesus. Comprando uma cama king size para Jesus. Né? Ia fazer umas... Jesus está vindo. Olha, filho, nada de conversar sobre aquelas coisas, viu? Jesus está chegando aí, vai ficar com a gente 6 meses. Aí Jesus chegou, oi aí, Senhor, tudo bem? A graça e a paz no teu nome. A gente tem um quarto para o Senhor. E, Jesus, deixa eu dizer, aqui a gente tem um costume de orar em toda refeição. A gente lê a Bíblia todo dia. E dia de sábado a gente faz jejum, tá bom, Jesus? É para o senhor entender como é que é a dinâmica. Mas a gente ia mudar demais. E, amor, você pode pegar, por favor, uma água para Jesus? Claro, amor. O que você não pediu antes? Eu não percebi que Jesus está todo suado. Aqui é o Maranhão. Sabe? Ia ser um negócio assim, sabe? Dá licença, Jesus, que eu vou ficar com a minha esposa. Eu preciso ter tempo de qualidade com ela. Eu fico imaginando Jesus falando que daqui a 48 horas ia chegar na tua casa. Só qual é o problema? Ele já está lá. E você não está obedecendo. E a gente já está reprovado antes mesmo do teste começar. E sabe uma coisa que me assusta? Eu vou contar isso aqui agora, eu não contei nenhum dos 3 cultos, eu lembrei agora. Uma vez eu estava estudando sobre Deus e o tempo. Assim, uma coisa assim que não vale muito a pena não, mas eu vou lhe dizer. Deus, ele é atemporal. Imagine a linha do tempo aqui. Presente, passado e futuro. Deus está aqui, ó. Então não existe nem passado, nem presente, nem futuro para Deus. Deus está numa linha única. Ou seja, ele conhece o fim antes do começo. Ele é Deus que olhou para Jeremias e disse assim: eu te vi antes da sua concepção, eu te fiz profeta para as nações, antes de você nascer, eu sou um Deus assim que já sabe tudo. Aí, você sabe o que me veio na hora? Eu falei, então Deus já sabe se eu estou condenado ou não. Eu dei só uma avançada na linha do tempo assim, ó. Ele determinou? Não, ele já sabe o que eu escolhi. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele já sabe a casa que eu quis edificar. E é por isso que ele está intercedendo para ver se muda. E como é o nome dessa mudança? Arrependimento. É viver uma vida coerente. O que é uma vida coerente? É ouvir a verdade e praticar. O que é uma vida incoerente? É você ter acesso à verdade e desperdiçá-la não vivendo-a. Esses 2 homens eram muito parecidos. Mas as casas, uma permaneceu e a outra não. Um homem desse, ele não era iludido pela a economia dessa vida. Ele não era iludido pela facilidade dessa vida. Ele não era iludido pelas areias movediças dessa vida, pelos prazeres efêmeros dessa vida. Não, ele cavou até encontrar a rocha. Porque você pode ter todo conhecimento sobre fé, salvação, Jesus, céu, inferno, o que você imaginar sobre Deus. Conhecimento não salva, irmãos. Que Jesus Cristo seja revelado para você através do Espírito Santo hoje. Conhecimento não salva. Eu já ouvi esse pastor um monte de vezes. Eu já li a Bíblia um monte de vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um evangelismo. Isso foi há muitos anos atrás. Mais de 20 anos atrás. Não tem estudo não. Tem uns 15 anos isso. Eu não tinha 30 anos. Eu estava fazendo evangelismo. E de repente, umas 3 horas da manhã, eu subi e vi um cara deitado em cima de um trator assim, já na saída de Imperatriz. Eu falei, vou levar lá um lanche para ele, vou orar para esse cara. E eu falei, vou evangelizar. Na hora que eu cheguei para ele, boa noite, ele diz, boa noite por quê? Eu digo, e o negócio aqui não vai ser fácil. Aí eu falei assim, eu queria conversar com você. Ele disse, você é crente, né? Eu falei, eu já fiquei intimidado pelo cara. Eu digo, eu acho que eu sou crente. Aí ele falou assim, eu já li a Bíblia 8 vezes. E você? Aí você quer um sanduíche? É porque a gente
dava sanduíche e Coca-Cola de madrugada. Aí eu fui voltando, eu falei, agora, Senhor, ele sabe, ele leu a Bíblia 11 vezes, 11, 8, sei lá. Eu estou terminando ainda. É porque eu aceitei Jesus com 20 e poucos anos, 27, 28 anos, irmão, de verdade. Depois eu explico isso para vocês. Eu era ministro de louvor, tesoureiro da igreja, mas não tinha aceitado Jesus ainda. Não é tão esquisito. Aí, eu estou voltando lá com o sanduíche na mão. Senhor, o homem conhece a Bíblia mais do que eu. Aí Jesus me dá uma palavra de conhecimento. Aí eu falei para ele, você está triste por isso? Ele olhou para mim e disse, quem te falou? Eu digo, nessa hora eu... Quem me falou foi o chegado. Eu falei, quem me falou foi Deus. Aí ele começou a chorar. Aí eu entrei com tudo. Aí sabe quando Deus faz? Aquele homem sabia tudo sobre Bíblia, irmão. E estava bêbado em cima de um trator 3 horas da manhã. Sabe por quê? Porque quem sabe não pratica. É como quem nunca ouviu. Quem sabe não pratica está na areia. Não tem sustento. Sabe, tem gente que está na areia por acreditar que Deus só ama e Deus não julga. Quantos estão me entendendo, irmãos? Tem gente que está na areia achando que Jesus só é Salvador e não é Senhor. Tem gente que está na areia. Tem gente que está longe da rocha, porque vive buscando passagens agradáveis na Bíblia, sabe, caixinha de promessa. Mas vai dizer que aqui não tem aquele que fez assim já. O dia hoje vai ser demais. Não, tem que ter alguém aqui. Não, vocês não são crente não. Tem que ter alguém aqui. Sabe, a gente passou por esse jardim de infância. E eu acho que Deus não tem nem problema com o jardim de infância. O problema é ficar reprovado todo ano. O problema é não crescer em obediência. Todo mundo gosta de João 3,16, mas ninguém gosta de João 3,36. O que está escrito? Vai ler. Sabe o que, irmão? Está na areia quem fica questionando a vontade de Deus. Está na areia. Está na areia quem reclama dos mandamentos de Deus. Está na areia quem vive lendo esses best-sellers, água com açúcar sobre Deus. Porque se alguém escreve água com açúcar sobre Deus, o seu Deus é doce. E Deus não é doce. Deus é um trovão. Deus é relâmpago. Deus é terremoto. Deus é um espanto. Deus é indomável. Ele não pergunta a tua opinião. Ele não te consulta. Ele é Deus. Por isso não se escandalize com Deus se você ainda está na areia. Quem gosta de leitura fácil tem um Deus compreensível. E deixa eu te falar uma coisa 100% sobre Deus. Ninguém sabe o que Deus exatamente pensa. Deus é incompreensível. A mente dele é grande demais. Por que 60 morreram e 10 chegaram atrasados? Essa é a mente de quem está na areia. Essa é a mente de quem não cavou. Esse é o problema de pessoas superficiais. Eu estava lendo esses dias sobre discipulado e peguei um livro deste tempo e fiz uma medida de profundidade com um livro que um alemão, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu. Irmãos, é imensa a diferença. É imensa. Porque a gente pensa que discipulado hoje é procurar teu líder para confessar pecado. Deixa eu te falar, teu líder não virou padre. Já tem um confessionário já para isso. Discipulado é, a cada dia, buscar ser mais parecido com Jesus. Seguir a Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E você sabe qual é a declaração maior de Dietrich Bonhoeffer sobre discipulado? É que quando Cristo chama o homem, o convida ele para vir e morrer. Isso que é discipulado. É seguir a Jesus e tomar sua cruz. É morrer. Eu estou lendo um cara chamado John
Eu acho que é Heyringham o nome dele, alguma coisa assim. É um livro que tem o título O Evangelho do Cristo Crucificado, uma teologia sobre o sofrimento antes da glória. Não lê não, irmão, não lê. Não lê, não lê o livro. Não compre o livro. Isso é psicologia reversa, é para você comprar. Não compre o livro. Não leia. É perigoso. Ele não tem pena de quem está na areia. Ele não respeita aqueles que não creem. Alguém está me entendendo? Isso é para crente profundo. Aí eu vou dizer uma coisa que ele diz, mas eu vou dizer uma coisa bem... Eu vou tentar dizer de uma maneira mais leve. Porque eu não tenho coragem de ler o que ele disse para você, porque você vai se escandalizar. Ele diz assim: você está sofrendo? Está empacado no seu sofrimento? Vive reclamando com Deus? Perdeu tudo? Perdeu algum ente querido? Perdeu todos os seus negócios? Faliu? E você está emburrado num quarto escuro? Eu estou sendo poético. Depois você lê ele mesmo. Diz: sabe qual é o teu problema? É que você esqueceu que não era para você estar nesse quarto escuro. Era para você estar no inferno queimando agora. E você não é grato pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é em carne e morreu por você. Mas isso ele falou de uma maneira muito dura. Às vezes a gente não tem dimensão da salvação que a gente tem, porque não tem dimensão da perdição que a gente escapou. E é por isso que muita gente está brincando com a palavra de Deus que já conhece. E é um homem, uma mulher com a casa na areia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu quero terminar essa mensagem, fica de pé, te perguntando: você está construindo na rocha ou não? Mesmo porque não há outra rocha para colocarmos a nossa vida. Só existe uma rocha. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Atos 4:11 diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Deixa eu te falar, essa era a engenharia do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as casas, para permanecerem de pé, elas tinham uma pedra de esquina, uma pedra que ficava no ângulo reto de 90 graus, uma pedra que suportava todo o peso da casa, uma pedra que não deixava a casa sair. Sabe qual é o nome dessa pedra? É Jesus. E o texto termina, né, a conclusão dele linda nesses dois versículos, 4, 11 e 12, dizendo assim: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe uma rocha, e o nome dessa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para a rocha, meus irmãos. Vamos para a rocha, você que está me ouvindo. A vida de fé jamais será fácil. A vida de fé exige prática. Na verdade, é a fé madura que nos faz voluntariamente sermos escravos de Jesus. É a fé madura, é a fé verdadeira que produz a atividade de Deus na nossa vida. É a fé verdadeira que transforma, que torna conhecimento em prática. Então Jesus termina o seu sermão perguntando o seguinte: o que você está fazendo com um monte de tijolo que eu te entreguei? Onde é que você está colocando todo esse conhecimento? O que vai te manter a salvo quando a tempestade chegar? Palavras não pagam preço. Jesus está fazendo uma pergunta para você: quanto vale uma casa que vai cair? Jesus está dizendo: ei, eu estou pregando para você, estou terminando o meu sermão, mas se vocês não obedecerem tudo o que eu disse, é inútil. Até quando você vai adiar esse compromisso de obedecer a Deus? Enquanto você adia a obediência, você adia o fundamento da sua vida, da sua casa. Enquanto você adia, você está na areia, está correndo risco. Palavras de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Ele quer para o nosso coração. Um coração que ouve e responde em obediência.